Anthony Rio, dilema do brasileiro comum, lá do canal Trave a Trave. Então, bora lá reagir. De promessa do futebol nacional, com boas atuações pela seleção Conheço a letra dele ali, hein? ao maior meme do futebol mundial. Anthony é um ponta brasileiro que despontou muito bem no São Paulo, um jogador habilidoso Muito mesmo. com um bom potencial de 1 contra 1, Foi vendido rápido em pelo alguns São Paulo. fundamentos como passe e Pouco tempo finalização. lá. E os torcedores aqui, quando viam ele, pensavam, cara, se esse moleque melhorar nesses quesitos, ele pode ser um grande jogador. E com a venda de Anthony para o Ajax, bem cedo, com poucas partidas disputadas pelo São Paulo, parecia que ele estava dando um passo importante na carreira, e realmente estava, pois lá ele se consolidou e fez boas atuações, até que foi cogitado em grandes clubes e chegou a proposta de 95 milhões de euros Bem alto, do hein? United. E essa era a confirmação de que Anthony havia realmente conquistado um espaço no continente. Mas a história não terminou com essa confirmação, e como você deve saber, o que era para ser um salto na carreira se tornou um dos maiores flops da era moderna do futebol, e com certeza o maior da história do United. Nesse vídeo você vai entender o que aconteceu com Anthony e por que é impossível ele dar a volta por cima nessa condição em que ele se encontra. Então fica até o final para descobrir o verdadeiro motivo que fez o brasileiro ser visto como um jogador horrível e se tornar um meme por todo o planeta. Você tinha bons pontos para acreditar nele, ainda mais quando o Anthony vencia prêmios de melhor do mês na Eredivisie e tinha boas atuações pelo Ajax. A finalização dele tinha melhorado. Verdade. Ele conseguia acertar chutes Chute que de eram longe ele era bom, hein? quando atuava no São Paulo e se consolidava como um grande ponta mundial. Mas a verdade é que isso não era real. E desde o Ajax ele demonstrava as mesmas coisas que demonstra no United. E é isso que vamos observar aqui hoje. Assim como eu já comentei no vídeo sobre o Chelsea, o valor pelo qual um jogador chega a um clube influencia muito na forma com que ele é tratado, tanto pelos torcedores quanto companheiros de time, e também na pressão que a mídia e o próprio jogador colocam sobre seu desempenho. E cara, o Anthony chegar no United por quase 100 milhões de euros é simplesmente um absurdo, e mesmo que ele tenha sido avaliado naquela época e pelo potencial valesse esse risco, a pressão sobre ele jamais seria algo fácil de suportar. Ele chegou bem, fez 3 gols nas 3 primeiras partidas. E parecia que o primeiro jogo dele ele fez golaço. Encontrado um encaixe perfeito para o time, mas acabou por ali, na terceira partida mesmo, porque o Anthony, em todo o restante da temporada, só marcou mais um gol, finalizando sua primeira etapa no clube com 4 gols. E foi nessa mesma temporada que Anthony se tornou um meme mundial. Do girinho. Giro. Aliás, não tão mundial assim, porque é claro, né, meu mano? É lógico que aqui no Brasil, no momento em que isso aconteceu, numa partida na Europa League contra o incrível Sheriff da Moldávia, a maioria do povo que acompanha futebol achou o máximo e ficaram indignados com as pessoas que criticaram Anthony por isso, como o lendário jogador do United Paul Scholes, por exemplo, que disse ser algo apenas por exibicionismo e sem nenhum objetivo, e claro, foi rebatido com falas como essa aqui. De novo a chatice, né? Agora foi o Paul Scholes, que eu até gostava do Paul Scholes, agora eu já achei o Lio idiota, reclamando que... Zaguei ficou bravo. Pra que fazer isso? Pra que ficar dando aquele girinho do peão da casa própria que o Anthony faz, que eu acho mó legal, cara. Eu me acho bacana. O que é legal de assistir, então? O Maguire. É isso, Paul Scholes? Credo. Ver o Maguire jogando. Maguire é muito... A malemolência dos... A cintura mole. Imagina o Maguire em Porto Seguro. Às vezes não tem nada de tático que agrega ali no jogo. Em claro que não tem. E daí? Só o Watts. E daí? Viva a NBA! Viva a NBA! Porta do estádio, claro que não criança tem, com o desafio do não, giro. não, uma criança correndo igual o Maguire. Isso que é legal. É incrível, cara, é simplesmente incrível. Se você ainda não viu o último vídeo que soltei aqui no canal, eu vou deixar no card porque você precisa assistir. É sério, é o melhor vídeo já feito aqui no Trave a Trave e traz uma discussão sobre isso, sobre o que de fato é futebol arte. E é simplesmente incrível o pensamento desse cara e de todas essas pessoas que defenderam Anthony nesse caso. Um comentarista estava falando algo para melhorar o jogo e a carreira do Anthony, para que ele pudesse evoluir o seu futebol. O outro estava apoiando Anthony a ser um nada em campo, um bobo da corte. Um estava argumentando sobre futebol
O outro sobre uma apresentação de circo. Ai, olha como ele é legal, olha o Antony driblando. O que é legal pra vocês, Scholes? O Maguire correndo? Ah, cara, isso nem é um argumento. Não era esse o ponto do Scholes. Eu sei que ele tentou ser engraçadão. O Maguire estava em voga também, sendo doido. muito criticado. Mas simplesmente não faz sentido essa comparação. O Maguire correndo durão não tem absolutamente nada a ver com essa jogada patética do Antony. Nunca foi esse o ponto. Não tem a menor relação. E fazendo uma pesquisa sobre a repercussão disso em fóruns, você encontra essa mesma linha de pensamento nas discussões. Para cada, sei lá, 9 comentários defendendo o Antony, tinha um único cara falando isso aqui, tentando encontrar um pouco de sanidade e enxergando a realidade. As matérias sobre o caso realmente chamaram isso que ele fez de drible, cara. É inacreditável, aquilo foi um drible. E o que o próprio jogador diz sobre isso? Pois é, essa é só mais uma prova, meu mano, de como a mentalidade é provavelmente o maior problema do brasileiro. O maior. Se o Antony tivesse feito isso e recebesse críticas de grande parte das pessoas do Brasil, que nem precisariam ser críticas tão pesadas assim, apenas um toque no cara mesmo, para que ele pudesse ser melhor em campo e agir para potencializar o seu jogo, trazer lances que de fato contribuem para as jogadas do coletivo. Se isso acontecesse, ele certamente iria repensar isso, e ele Assim, galera, esse drible aí do Antony, o que eu acho? Esse giro dele, eu acho que, tipo, pra mim é um drible mesmo, porque quando ele tá girando ali, a marcação fica tudo em cima dele, vendo o que ele vai fazer. Então, com isso, os outros caras que são os companheiros dele de time sempre vão estar desmarcados, ele vai poder ver e tentar, sei lá, dar um passe pra tentar achar um gol, ou tentar fazer um cruzamento, e acabar sendo um gol, como eu falei antes, né? Então, eu acho que, tipo, é um drible não muito eficiente, né, assim, pro coletivo, mas é um drible que, dependendo do que ele for usar em campo, ele pode distrair a marcação e acabar achando um passe ali pra gol e tal, e acabar ajudando o time, né, de certa forma. Mas é isso. iria buscar ser um jogador melhor, mais efetivo e ainda assim mantendo sua característica de drible, só que com cada vez mais objetividade. Mas não, ele faz isso, a maioria das pessoas do seu país elogiam e rebatem as críticas de um cara que não o conhece, não é do país dele e não estava criticando por odiar Antony. O Scholes não odeia o Antony, não falou isso por inveja, por ser um cintura de concreto que não conseguiria fazer aquilo. Não, ele simplesmente viu o lance, viu que não tem nenhum sentido em fazer aquilo dentro do campo, que não só é algo que não traz nenhum benefício, mas que pelo contrário, prejudica o jogo do próprio jogador e do time, e comentou a respeito, só isso. Mas o brasileiro vê essa fala e cria a sensação de nós contra eles. Olha lá, o cara falando isso porque não consegue fazer igual. Isso sim é futebol arte. Vocês não entendem porque não conseguem. E é isso, o cara vê esse apoio e diz que vai continuar mostrando sua habilidade. Nesse caso, qual habilidade? A de girar, perdendo tempo e estragando uma jogada do time? E isso é uma coisa que ele já fazia desde o Ajax, e as pessoas achavam incrível. Olha só o drible que o Antony inventou, é algo nunca antes visto. Cara, qual drible? Isso aí é um drible? Realmente, eu não sei o que dizer mais. Nós simplesmente merecemos estar onde estamos em nível de futebol. E a verdade mesmo sobre o caso Antony é que esse sempre foi o jogo dele. Como eu falei no começo do vídeo, ele mostrou potencial, mas sempre foi isso aí. Sempre foi mais firula que verticalidade desde o São Paulo. E ainda que isso tenha melhorado no Ajax, ainda continuava. Mas também é verdade que no Manchester United isso se intensificou mais, e os motivos podem ser esses que vou apresentar agora. Para começar, as 2 temporadas de Antony no United são as piores da carreira dele até aqui em termos de acertos nos dribles. Como você pode ver por esses dados, ele sempre manteve taxas de acerto nos dribles acima de 50%. Certo. Na primeira pelo United, esse número já caiu para 39%, e na temporada atual está na marca de 32, caramba, caiu metade. Como se a cada 10 dribles que o Antony tentasse, ele só conseguisse completar 3. E isso pode ser explicado pela previsibilidade. O jogo dele é extremamente previsível por alguns fatores. Ele não usa a perna direita para nada, e isso já condiciona o jogador que está marcando a saber que ele não vai cortar para o fundo e cruzar para a área nunca. Exatamente. E assim fica mais fácil marcar um cruzamento ou fazer uma interceptação de passe, quando você já sabe a direção em que ele vai tentar isso,
só com a perna esquerda. Essa questão dos dribles dele normalmente não terem verticalidade também facilita a marcação. É só você reparar que os marcadores simplesmente não se assustam com o Antony, nem mesmo quando ele está partindo para cima em velocidade. Eles apenas ficam olhando o brasileiro sambar parado, acompanham marcando o passe ou a tentativa de drible previsível para dentro e esperam o próprio Antony errar, o que acontece com frequência. Pior que ele erra muito drible mesmo. Bons passes, as finalizações não são com força e com direção na maioria das vezes, enfim, ele está tendo atuações e um desempenho em campo extremamente previsível, sem oferecer nenhum risco. E talvez as taxas de acerto de drible dele tenham sido elevadas pela falta de qualidade das ligas em que ele atuou, tanto no Brasil como na Holanda. Se você pegar os highlights do Antony no Ajax, você vai ver muitos dribles efetivos e até bem bonitos, mas você precisa reparar também na postura dos marcadores. Olha esses dois lances que eu separei. Poxa, o cara vai afobadão. O Antony está na lateral com a bola, como ele sempre fez e vem fazendo no United, e o marcador dá um bote completamente despreparado e sem sentido. E assim ele consegue passar e ir em direção ao gol. Isso acontecia diversas vezes, ou porque os marcadores da Eredivisie são afobados, ou porque ainda não tinham percebido o jogo de Antony. Achei porque eles são afobados mesmo. Isso nunca aconteceu. Ele sempre recebeu uma marcação mais consciente. Você não vai ver alguém dando esse bote nele e tomando esse drible, como acontecia com frequência pelo São Paulo e Ajax. Por isso eu digo que talvez o Antony não tenha piorado seu jogo, como muitos pensam. Se olharmos apenas o número final, dá essa impressão, mas ele está atuando da mesma maneira. O que mudou foi a forma de abordagem que ele recebe em campo. E é por isso que eu considero impossível o Antony dar a volta por cima no United e que ele precisa sair do clube. Ele não é um jogador ruim como os lances dele no United fazem parecer, e eu acredito que ele daria certo em alguma outra liga. Também Mas acho. No United é impossível, por ele já ser marcado com essa consciência, também pela própria autoestima do jogador, que certamente vem sofrendo com as críticas e com os deboches, e pelo talvez principal motivo de peso, o valor. Antony é o segundo jogador mais caro da história do United e o sétimo mais caro da história da Premier League, cara. Isso é um peso surreal, ainda mais quando tá em primeiro, né? O maior flop da história da liga, considerando o valor. O Pogba, ainda que no geral tenha tido muitos baixos, ele entregou em alguns momentos o Pogba jogava muita bola também no Manchester United. O Antony entregou 3 partidas e só. Acabou ali. Eu preciso citar algo aqui também que com toda certeza afetou muito o brasileiro mentalmente, que foram as acusações recebidas por parte de uma ex-namorada. De agressão e tal. O jogador será afastado do time em determinado momento. Após essa primeira acusação, apareceram outras 2 mulheres também acusando o Antony, mas nenhuma com prova suficiente e o jogador foi reintegrado ao elenco e voltou a ter atuações. Mas a diferença é gritante. O Antony claramente não está bem e isso afetou muito o seu jogo. Por mais que ele já errasse bastante na temporada passada, nessa temporada está algo além. Ele simplesmente erra mais que acerta em tudo. Passes, drible, finalizações, ele atrasa muitas jogadas, tudo piorou nessa temporada. E eu acredito que tenha tido um peso mental nisso, pela turbulência que o jogador vem passando. Mas por esse vídeo é isso, eu espero mesmo que o Antony encontre uma outra casa na próxima temporada e que ele possa aceitar algumas críticas que visam nada mais que a evolução dele em campo. É claro que tem muito deboche e ele não deve levar em conta quem o chama de horrível ou coisas assim, mas algumas críticas, como aquela de Scholes por exemplo, têm que receber uma atenção maior do brasileiro, pois elas vão servir para simplesmente melhorar o seu jogo em campo. Nada mais que isso, nunca foi nada pessoal. E se você ainda não assistiu o vídeo Futebol Arte não é o que você pensa, é sério, você tá perdendo uma super produção nunca antes vista no YouTube BR pro nicho de futebol. Vamos reagir depois desse vídeo aí, galera. Que tô falando, basta clicar aí em cima e ver por conta própria. Se você quiser acompanhar mais conteúdos exclusivos. Então, galera, o que eu acho? Que, pra mim, o Antony, ali no Manchester United, se mudasse fosse pra outro técnico, talvez ele melhorasse em campo, porque a gente vê com o caso do Casemiro. Casemiro jogou muita bola no Real Madrid por muitos anos, foi pro Manchester United, começou bem, e depois Casemiro decaiu muito o futebol dele com o Erik ten Hag. Então, eu acho que, é mais o técnico que tem que mudar mesmo pra poder mudar o jogo do Manchester United e mudar esses jogadores brasileiros, que no caso o Antony e o Casemiro, que também estão jogando muito pouco do que eles jogavam nos clubes antigos dele. E eu acho que, se mudar, vai melhorar eles dois e também o time ao todo, porque o Manchester United é um gigante da Europa e hoje em dia tá passando uma situação muito ruim no campeonato inglês. Acho que mesmo do Erik ten Hag, porque já era pra ele ter saído e tá esse tempo todo lá no Manchester United, e ao meu ver, não mudou nada, não conseguiu chegar a conquistar grandes coisas por lá.
E é isso, galera. Essa é a minha opinião. Espero que vocês tenham entendido. Deixa teu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Que eu quero saber a sua opinião. Diga também embaixo o que você acha desse Manchester United aí, com o Antony, com o Casemiro. O que você acha que tá acontecendo com eles dois, pra ele não tá jogando tão bem assim. Que eu quero saber a sua opinião, então deixa mais esse comentário. E é isso. Obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!